Algumas estradas não foram feitas apenas para serem cruzadas, mas para levar almas que jamais deveriam ter voltado. Meu nome é Roberto, e nesses 15 anos como caminhoneiro, eu já vi muita coisa estranha nas estradas do Brasil. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquela tarde chuvosa, na serra que leva à cidade de Itambé, na Bahia. Era para ser uma viagem como qualquer outra. Só que as coisas começaram a mudar quando parei num posto antes de encarar a serra. O tempo estava começando a fechar, o céu carregado de nuvens escuras que pareciam uma ameaça pairando sobre a estrada. Eu tinha saído de Vitória da Conquista com uma carga de cimento, pesada pra caramba, e sabia que a Serra de Itambé não seria fácil, principalmente com o tempo do jeito que estava. Resolvi parar para tomar um café e esticar as pernas antes de enfrentar a subida, já que o clima não prometia nada de bom. O posto estava quase vazio, só um ou outro caminhão estacionado e uma meia dúzia de carros. Entrei no restaurante, pedi um café forte e fiquei ali, olhando a chuva começar a cair. Foi quando percebi um senhor sentado numa mesa ao fundo. Ele me encarava de um jeito estranho, sem falar nada. Vesti uma jaqueta e fui me preparando mentalmente para seguir viagem. Mas antes de sair, aquele homem se levantou e caminhou até mim, sem pedir licença, sem introdução. Ele me disse: "A serra hoje tá brava. Cuidado com o barranco. Quando a chuva engrossa, ele desce rápido." Fiquei meio sem reação. O jeito que ele falou, direto e firme, me deixou com um nó na garganta. Eu sabia que a serra era perigosa, mas já tinha passado por ali algumas vezes antes. Agradeci, dei de ombros e segui para o caminhão. Eu não era de me assustar fácil com palavras de desconhecidos, mas aquela advertência ficou martelando na minha cabeça. Quando entrei na cabine e liguei o motor, a chuva já começava a cair mais forte. A estrada estava ficando escorregadia, mas eu segui em frente, pé no acelerador, tentando afastar aquela sensação de que algo estava fora do lugar. A cada quilômetro que passava, o vento aumentava e as gotas de chuva batiam com força no para-brisa. O limpador mal dava conta e as curvas fechadas da serra começaram a aparecer à frente. As árvores nas margens balançavam violentamente e a sensação de isolamento crescia. Era como se a própria estrada quisesse me engolir. Então, enquanto eu subia, algo chamou minha atenção. Uma figura. Em meio à neblina e à cortina de água, eu vi alguém parado no acostamento, imóvel, no meio daquela tempestade. Aproximei os faróis e o que vi me deixou gelado. Era uma mulher. Estava de pé, encharcada, os cabelos grudados no rosto, vestindo uma roupa simples. Mas o olhar, havia algo de errado. Os olhos dela, mesmo à distância, pareciam olhar direto nos meus, e o rosto tinha uma expressão de tristeza, ou seria desespero. Não consegui distinguir. Mas eu me lembrava do que o velho no posto tinha dito. Algo estava errado. Parei o caminhão no acostamento, incerto se deveria oferecer ajuda. Abri a janela para chamá-la, mas quando olhei de novo, ela não estava mais lá. Simplesmente desapareceu. A única coisa que restava era a chuva batendo forte e o barulho da água correndo pela estrada. Eu já estava prestes a seguir viagem quando, de repente, senti um tremor. Era como se a terra estivesse se movendo. Lembrei imediatamente do aviso do velho. Cuidado com o barranco. No instante seguinte, ouvi um estrondo ensurdecedor. Olhei pelo retrovisor e vi a cena que vou carregar para o resto da vida. Um pedaço gigante do barranco ao lado da estrada desmoronou, jogando toneladas de terra e pedras exatamente onde eu estaria se não tivesse parado. O chão desapareceu sob meus pés e o deslizamento arrastou tudo o que encontrou pela frente. Meu coração disparou. Se eu não tivesse parado, eu teria sido soterrado junto com o caminhão. Ainda em choque, fiquei ali, parado no acostamento, com o motor do caminhão ligado e as mãos tremendo. A figura da mulher que eu tinha visto não saía da minha cabeça. Ela tinha sumido, mas me salvado de alguma forma. Quem era ela? O que queria? E como sabia do perigo? Não sei dizer se era um espírito, uma aparição ou algo além da minha compreensão. Mas uma coisa é certa. Se eu não tivesse recebido aquele aviso, não estaria aqui para contar essa história. Você já sentiu que algo te observava enquanto dirigia à noite? Comente abaixo sua experiência. E se a tensão está subindo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais histórias que vão gelar sua espinha. Agora, vamos voltar ao terror. Sabe aquelas histórias que a gente ouve, mas nunca acredita que vai viver?
Eu achava que todas as histórias de estrada eram exagero, lenda de caminhoneiro para passar o tempo. Só que naquela noite, bom, as coisas mudaram. A viagem já começou estranha. Peguei uma carga de telhas de cerâmica para levar para uma cidadezinha no interior, rota que eu já conhecia. O problema é que a chuva não dava trégua há dias. Naquele canto do mundo, quando chove assim, o asfalto vira uma armadilha. E aquela estrada, a famigerada Estrada da Morte, tinha curvas fechadas, deslizamentos, tudo que faz a gente repensar a profissão. Mas era o meu trabalho, então, pé na estrada. O tempo ruim era só mais um detalhe. Logo que eu peguei a rodovia, me lembrei do sonho esquisito da noite anterior. Uma voz, não era clara, mas me dizia algo sobre a estrada, sobre não ir. Só que, como todo sonho, achei que era só coisa da minha cabeça cansada. O caminhão rugia contra o vento, e eu tentava ignorar o peso daquela voz que ainda ecoava dentro de mim. Devia ser o cansaço, né? Sempre é. A chuva não parava, e as curvas vinham sem aviso. O limpador de para-brisa mal dava conta. Os faróis iluminavam o que pareciam ser rios de lama escorrendo das encostas. Tinha que ir devagar. O risco de deslizamento era real, mas o relógio não parava. Em uma curva mais fechada, meus pneus traseiros escorregaram. O coração disparou, mas consegui segurar o bruto. Foi aí que as coisas começaram a sair do controle de verdade. Eu tinha acabado de passar uma placa enferrujada que indicava uma ponte à frente, quando vi algo no meio da estrada. Faróis altos cortavam a escuridão, e no feixe de luz, lá estava ela. Uma figura de costas parada no asfalto molhado, os cabelos longos encharcados pela chuva. O primeiro pensamento foi parar para ajudar, mas algo dentro de mim travou. Aquela voz do sonho. De repente ela voltou, clara como nunca. Não pare. Continue. Ela não é real. Tentei ignorar. Era um absurdo deixar uma pessoa ali no meio da estrada naquela tempestade. Mas quando os faróis iluminaram melhor, percebi algo bizarro. A água da chuva não a molhava direito. Era como se escorresse por ela, sem tocá-la. Eu pisquei e ela virou o rosto, mas não tinha rosto. Só uma sombra onde deveria estar. Um gelo correu pelas minhas costas e a voz se tornou um grito na minha cabeça. Não olhe de novo. Engatei a marcha e acelerei. O caminhão tremeu, as rodas patinaram na lama, mas eu forcei o pé no pedal. A cada curva, parecia que a coisa estava mais perto, mesmo sem eu ver. Era como se ela me seguisse sem precisar aparecer. O rádio estalava com interferência, a cabine ficou fria, e as sombras na beira da estrada dançavam como se algo estivesse se movendo junto com o caminhão. Eu não queria olhar no retrovisor. Tinha medo de ver aquilo lá, parada, me encarando com aquele rosto vazio. As curvas apertadas e a chuva transformaram a descida da serra em uma luta. A cada quilômetro, eu me sentia mais próximo de um desfecho inevitável, como se a estrada estivesse me puxando para algum lugar que eu não queria ir. Até que no ponto mais crítico, logo antes da ponte, a estrada cedeu. Um deslizamento bloqueava completamente a pista. Se eu não tivesse visto aquilo, teria sido o fim. Encostei o caminhão com as mãos tremendo. A voz tinha me salvado. A mesma que me atormentou no sonho e me acompanhou durante a viagem. Eu desci do caminhão com a chuva batendo forte, olhei para a estrada destruída e no fundo da escuridão, juro vi aquela figura parada no final da ponte, me observando. Não sei o que era ou o que queria, mas uma coisa eu aprendi naquela noite. Algumas histórias de estrada não são só lendas. Meu nome é Jorge e tenho mais de 20 anos de estrada. Já rodei o Brasil de ponta a ponta. Vi coisas que fariam qualquer um pensar 2 vezes antes de seguir nessa vida. Mas nada me preparou para o que vivi naquela noite. Era para ser só mais uma entrega, dessas que a gente faz quase no automático. Mas o que aconteceu na serra que leva até Itambé, na Bahia, me fez repensar tudo. O tempo estava fechado há dias. A previsão já avisava. Chuvas pesadas e a serra de Itambé não é brincadeira. Todo caminhoneiro sabe que aquela região é traiçoeira em tempos assim, cheia de curvas que parecem querer te jogar morro abaixo. E claro, as histórias. Dizem que alguém guarda aquela estrada. Tem até uma estatueta de pedra numa das curvas mais fechadas, uma figura antiga, desgastada pelo tempo, que todo mundo conhece como o guardião da estrada. A lenda conta que ele já salvou muitos de desastres fatais, mas isso é coisa que a gente ouve por aí. Nunca dei muita atenção, até aquela noite. Eu carregava um lote grande de eletrodomésticos, com destino a uma loja em Vitória da Conquista. A chuva não dava trégua desde que eu saí de Salvador,
E à medida que eu me aproximava da serra, a estrada começou a ficar perigosa. A água descia em enxurradas, criando pequenos rios que atravessavam o asfalto, e o limpador de para-brisa mal dava conta de limpar a visão. O rádio pegava só estática, e a única companhia era o som das gotas batendo forte no teto da cabine. Quando comecei a subir a serra, senti o peso da carga puxando para trás, e as curvas apertadas já me faziam suar frio. Eu sabia que qualquer vacilo ali seria o fim. Mas aí, no meio da subida, comecei a sentir algo estranho. Um arrepio correu pela minha espinha, e a chuva ficou mais intensa, como se a natureza quisesse me impedir de continuar. Foi quando avistei a estatueta do guardião. Sempre passei por ela, mas naquele momento parecia diferente. Talvez fosse a chuva ou as sombras distorcidas pelos faróis, mas por um segundo tive a impressão de que ela tinha se mexido. Pisquei os olhos e, claro, ela continuava ali, imóvel, como sempre. Foi aí que ouvi pela primeira vez uma voz na minha cabeça, suave, mas firme. Reduza, vai descer. Reduzir? Eu já estava quase parando. A curva seguinte era uma das mais fechadas da serra, e a carga pesava demais. A voz, porém, não sumia. Reduza, você não vai conseguir segurar. O instinto me fez obedecer. Engatei a marcha mais baixa e tentei controlar o caminhão enquanto descia. Mas então, do nada, senti o chão ceder. Uma parte da estrada simplesmente desmoronou na minha frente. Não tive tempo de reagir. O caminhão foi puxado para a lama e a carga toda se deslocou para um lado. A carreta inclinou e eu sabia que não havia mais como controlar. O som metálico dos eletrodomésticos se chocando, misturado ao rugido do motor e à chuva incessante, foi como um aviso do desastre iminente. Só que antes de o caminhão tombar de vez, algo aconteceu. Um vulto, uma sombra, passou pela minha visão periférica. Não vi com clareza, mas senti a presença. E então, o caminhão, milagrosamente, parou de descer. A carreta ficou presa numa parte mais alta do barranco, como se alguém tivesse segurado o peso. Desci rápido, com o coração disparado, e quando olhei em volta, a destruição era total. A carga estava perdida, espalhada pelo barranco e esmagada pela lama. Mas eu estava vivo. Olhando para trás, vi a curva onde a estatueta do guardião estava. Parecia diferente de novo, como se de algum jeito aquilo tudo não tivesse sido coincidência. Me ajoelhei no asfalto molhado, agradecendo pela vida. Naquele instante, entendi a verdade por trás da lenda. Alguém realmente guarda aquela estrada.